Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, eu resolvi gravar uma playlist falando sobre alguns principais design patterns aí, certo? Então temos aqui o padrão criacional, que é uma categoria, temos os padrões aqui estruturais e temos aqui os padrões aí comportamentais, né? Vou falar basicamente dos 10 padrões aí que eu utilizo, certo? Não em todos os meus projetos, obviamente, mas em alguns sim, certo? Então temos aqui para padrão criacional Singleton, né? Apesar de muita gente não gostar dele. Temos o Factor Method, temos o Abstract Factor, temos o Builder. Aqui em padrão estrutural temos o Adapter, o Decorator, o Proxy e o Facade, né? Ou Facade, Facade, seja lá como você queira chamar aí. Temos aqui os padrões comportamentais, né? Que é o Observer e o Strategy. Bom, o que é um Design Pattern ou padrão de projeto? Tem esse sitezinho aqui, ó, que eu utilizei ele para mim aprender lá atrás, quando eu estava fazendo um curso, e ele me ajudou bastante a aprender sobre Design Pattern. Então você pode estar acessando aí, ó, refactoring.guru, né? Então tem a opção aqui em português, né, e tem outros idiomas aí também. Então aqui tem um catálogo com os padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Você pode estar dando uma estudada nele aí, ó. Tem muito exemplo bacana aí para você estar aprendendo, certo? De forma bem didática possível. Eu utilizei ele aí para aprender alguns padrões aí, certo? Bom, vamos lá então. O que é um padrão de software aí? O que é um padrão de projeto aí? Bom, de acordo aqui com a Wikipedia, né, eu vou utilizá-la aqui como referência hoje. Em engenharia de software, um padrão, né, de desenho ou padrão de projeto, do inglês Design Pattern, é uma solução geral para problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto de software, né? Então, um padrão de projeto não é um projeto finalizado que pode ser diretamente transformado em código de máquina. Ele é uma descrição, ele é um modelo, ele é um template de como resolver um problema, né, que pode ser usado aí em muitas situações diferentes. Padrões são padrões são melhores práticas formalizadas que o programador pode usar aí, né, para resolver problemas comuns quando projetar uma aplicação ou sistema. Então, padrões de projeto aí, né, orientados a objeto, normalmente mostram relacionamentos e interações entre classes ou objetos, sem especificar as classes ou objetos da aplicação final que estão envolvidas. Padrões que implicam aí orientação a objetos ou estado mutável mais geral, né? Não tão aplicáveis em linguagem de programação funcional. Então, padrões de projeto aí, né, eles residem no domínio de módulos e interconexões em um nível mais alto, né, a padrões arquiteturais, que são maiores em escopo, usualmente descrevendo um padrão global seguido aí, né, por um sistema inteiro. Bom, as 4 características obrigatórias que devem ser atendidas por um padrão de projeto é composto basicamente por 4 elementos, que são o nome, então você tem que ter o nome do padrão, o problema que ele vai resolver, né? A solução, você tem que implementar uma solução dada ali, comprovar que ela vai solucionar, né? E as consequências aí, né? No caso seria, por exemplo, aí, se você desenvolveu um código lá e teve impacto no seu código positivo ou negativo, essas consequências elas têm que ser mensuradas, certo? Bom, para o primeiro design pattern que eu vou estar apresentando aí, né? Aqui na sequência é o singleton, certo? Que eu vou estar mostrando aí. E o que é um design pattern assim, em linguagem corriqueira, né, do nosso dia a dia? Vamos supor que você tem um problema de um software ali. Você vai desenvolver, por exemplo, uma conexão com o banco de dados. Aí você toda vez fica quebrando a cabeça para se conectar ao banco de dados. Então você vai lá, cria sua classe para se conectar ao banco de dados. Você vai desenvolver outro sistema, você vai lá e cria essa classe, beleza. Ou você quer, por exemplo, acessar um arquivo em disco. Só que o seguinte, outros programadores, né, desde o surgimento lá da programação, já fizeram os mesmos passos que você, certo? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo de uma forma correta e a gente poderia utilizar um padrão aí, né, um template que vai nos ajudar a melhorar o nosso código, certo? Porque aquele padrão de projeto ali, né, ele foi testado por outros programadores, né? Então, a gente pode estar utilizando ele aí para melhorar o nosso código fonte, certo? Para a gente não ter que ficar reinventando a roda toda a vida, né? Bom, o design pattern ele tem que se adaptar à sua aplicação, certo? Não à sua aplicação ao design pattern, senão vai virar um anti-pattern aí, né? Não tente utilizar todos os patterns
possíveis aí na sua aplicação, né? Você utiliza ali apenas em pontos que você observar que seriam necessários, certo? Isso vai ficar mais nítido quando eu for explicar, por exemplo, o Factor Method para você criar aí objetos, certo? E conforme você vai acompanhando a nossa playlist aí, você vai entendendo melhor por que você deveria estar utilizando um pattern ou não na sua aplicação. Então, quando você tem problemas que são repetitivos, né, às vezes você pode estar pesquisando um pattern que alguém já resolveu, que testou, e isso dá como que aquele template funciona para resolver o seu problema, certo? E você pode estar usando ele aí como uma das melhores práticas aí e evitar, igual eu falei, ter que reinventar a roda toda vez, certo? Então a gente vai acompanhar aqui no próximo vídeo aí, né? Falando sobre o singleton, que vai ser o primeiro pattern que a gente vai ver aí. Você pode seguir ele ou você pode não seguir, né? Vai depender aí do projeto que você vai estar implementando, certo? Então te espero no próximo vídeo ou na próxima sequência aí. Valeu!